Oi, meus amores, tudo bem? Bom, até que enfim a Rosita deixou pra eu dar aula, né? Porque ela dá uma aula, ela quer dar duas, ela quer dar três, só ela quer falar, só ela quer falar. Como assim? Não, eu quero dar aula agora. Poxa vida, tô sentindo falta dos meus alunos, tô com saudade deles. Gente, tudo bem? Bom, espero que vocês tenham gostado aí da aula de ilusão de óptica, porque eu particularmente adorei. Eu fiz todos os testes antes de passar para vocês, claro, né? Alguns eu acertei, a minoria, tá, gente? A minoria eu fiquei boiando, assim, eu fiquei, não tô achando, não tô achando. Depois de olhar bem, eu achava. Mas é muito legal, né? Eu adoro essas coisas e eu fico encantada com a beleza e o poder do nosso cérebro, né? O que é o nosso cérebro? Olha como a gente pode e consegue tantas coisas através do nosso cérebro. O sistema nervoso é maravilhoso. Bom, vamos lá. Agora a gente vai para português, tá? Nós vamos fazer da página 52 até a página 57, tudo bem? Essas páginas, na verdade, a gente já tem em caderno, a gente já registrou, a Pro colocou na lousa, vocês copiaram em caderno, que fala sobre as flexões do verbo, tá? O que são as flexões do verbo? A questão do verbo mudar, tá? Quando ele muda, quando ele precisa mudar devido ao tempo, à pessoa ou ao modo, tá? Então a pessoa, por exemplo, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. O verbo ele vem diferente quando se trata dessas pessoas, tá? Então na primeira pessoa, ele não vai aparecer como ele aparece na terceira pessoa, tá? Então o verbo muda nesse sentido, tudo bem? Quando ele muda devido ao tempo, é porque eu estou falando de presente, pretérito e futuro. Lembrando que pretérito é o passado, tudo bem? Então, quando eu falo o verbo no passado é diferente, ele aparece de uma maneira diferente de quando eu falo no futuro, tudo bem? E o modo, né? Ele também muda, ó, modo, ou seja, a maneira que eu vou falar, o modo que eu vou falar com você, ou com outro, ou com todos, eu preciso mudar a maneira de escrever ou falar o meu verbo, ok? Aqui no livro da página 52 até a página 57, ele mostra os modos indicativo, subjuntivo e imperativo. A Pro vai dar um exemplo de cada e vocês vão entender aí como é que ele vai se encaixar, tudo bem? Então, no indicativo, por exemplo, o modo indicativo, ele mostra algo que aconteceu com certeza, tá? Aquilo realmente aconteceu. Olha só, eu falei com ela, nós falamos com ela, tá? Então, assim, com certeza aconteceu aquilo. Eu falei com ela, nós falamos com ela. Não é uma dúvida, não é um talvez, tá? Realmente aconteceu. Então, segue essa dica que vocês vão conseguir resolver as atividades, tá? Uma dica para modo subjuntivo. Subjuntivo é algo assim, será? Talvez. Ou seja, se eu falar com ela, se eu falasse com ela, ó, falei com certeza, falasse, na dúvida ainda tem o se, né, ó, se eu falar. Então, ó, dá uma dica, tá? Se eu falasse, então esse falasse não é uma certeza, é uma dúvida, é uma incerteza. Pode ser que eu fale, tá? Outra situação que é uma dica para vocês poderem resolver essas atividades. O verbo imperativo. O imperativo, gente, é só lembrar do quê? Imperador. O que o imperador faz? Ele manda, ele dá ordem, tá? Então, o verbo no imperativo é isso que ele faz, ele dá uma ordem. Exemplo, crianças, conversem menos. Alunos, prestem atenção. Menina, fale mais baixo. Menino, ande devagar. Então, ó, ande, fale, conversem, prestem, tá? Então, esses verbos, eles estão conjugados de uma maneira imperativa. Então, eu estou dando uma ordem.
tá? Então, quando ele aparece como uma ordem ou como um conselho, ele é imperativo, ok? Com essas dicas, vocês vão conseguir responder numa boa, tá? Mas a Pro tá aqui para esclarecer as dúvidas, fiquem à vontade para perguntar, ok? Quando a gente terminar essa atividade, a gente vai fazer a correção, tudo bem? Após a correção, aí a gente vai ter uma atividade que eu vou considerar muito especial, porque ela não vai simplesmente começar hoje e também não vai terminar hoje, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre Monteiro Lobato, tá? Vai vir o dia da literatura infantil, o dia do livro infantil. E o nosso painel, o painel que nós deveríamos montar do livro infantil e Monteiro Lobato, do dia do livro do Monteiro Lobato, na verdade, o quinto ano que iria montar. Como a gente não está lá na escola para montar esse painel, a gente vai fazer virtualmente isso, ok? Como nós vamos fazer? Primeiro, com uma pesquisa em caderno de português mesmo, tá? Uma breve biografia mesmo, tá? Assim, de quem é Monteiro Lobato, tá? Porque pra gente falar de uma obra dele, a gente precisa entender quem é ele. Então escreve lá quem é Monteiro Lobato, faça uma biografia e depois vocês vão escolher uma obra dele para escrever uma resenha dessa obra, tá? Então o que é resenha? Livro de português, ok? Página 80 e 81, tudo bem? Quando a gente fala de sinopse, é quando a gente dá um resumo do livro ou do vídeo, né, de um filme, na verdade, que você vai escrever uma sinopse sem colocar a sua opinião. A resenha você já pode colocar a sua opinião, ok? Lembra da que a gente leu do Pequeno Príncipe? Então, ali você pode colocar a sua opinião na resenha, ok? A página 80 e 81 pede para vocês fazerem uma resenha, pede um vídeo, inclusive, mas nós vamos adaptar, porque o vídeo a gente já fez com o nosso livro, eram 4 vezes, tudo bem? Então a gente vai adaptar, vocês vão só escolher uma obra de Monteiro Lobato, tá? Escreve a biografia dele, depois escolhe uma das obras, porque tem várias, e vocês vão escrever uma resenha dessa obra, ok? Uma resenha dessa obra. Na sexta-feira a gente conversa sobre a resenha que vocês fizeram. Tudo bem? Um beijo, amo vocês.